Vamos conversar ao vivo com o ex-prefeito de Quixadá, Hilário Marques. Ele já está aqui conosco para conversar com a gente sobre esse cenário da conjuntura política da região do Sertão Central, especialmente do município de Quixadá. E ele já está aqui dividindo tela conosco. Hilário, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. É um prazer conversar com o senhor ao vivo aqui do nosso ponto de vista. Queria inicialmente que o senhor pudesse fazer um balanço nessa eleição de primeiro turno. Elmano de Freitas surpreendeu a muita gente com essa eleição em primeiro turno. A pergunta que eu faço para o senhor: surpreendeu o senhor e mais? Como é que foi a votação dele no município de Quixadá? Boa tarde. Boa tarde, Elistênio. Boa tarde a todos os que nos assistem pela Sertão TV, pela FM Canudos FM, pela AM Campo Maior, né, em todas as mídias. Olha, Elistênio, não nos surpreendeu, porque como eu estava na articulação política desde o começo, de toda essa articulação, tanto para o conjunto da nossa chapa majoritária, deputado federal, deputado estadual, como também na pré-campanha, coordenação da pré-campanha do Lula no Ceará, a gente já sabia que o cenário era de que nós tínhamos duas personalidades muito influentes no voto em todo o Ceará. Se chamava exatamente Lula e Camilo Santana. E com isso, o candidato que viesse ter o apoio desses dois grandes líderes, né, a partir de uma aliança política bem estruturada, teria com certeza o favoritismo para vencer as eleições. Por mais que fosse uma pessoa nova, por mais que fosse uma decisão um pouco tardia, né, como foi a que aconteceu com o lançamento do Elmano. Mas o fato é que Elmano é parte, no primeiro momento, identificando a região do Sertão Central como uma região com uma certa dificuldade, né? E eu vou já explicar por quê, e termina a campanha vitorioso acima do nível estadual, acima da média estadual, o percentual de votos obtido por Elmano em toda a região do Sertão Central. E por que ela era considerada uma região assim com maiores dificuldades? Porque nessa região de 13 municípios, nós tínhamos apenas 5 prefeitos apoiando Elmano, né? E desses 5 prefeitos, 4 eram em cidades com 10, 12, 11 mil eleitores. As maiores cidades estavam exatamente apoiando aí a candidatura do Roberto Cláudio, né? Então, nós tínhamos Quixadá, Quixeramobim, Banabuiú, né? Senador Pompeu, vamos colocar aí, com essas cidades com prefeitos muito envolvidos, determinados em levar adiante a campanha do nosso opositor. E foi exatamente unificando as oposições, um trabalho de chamamento do Camilo, um trabalho de motivação que nós fomos fazendo como coordenador regional da campanha Elmano, Camilo e Lula nessa região, que a gente foi encontrando um terreno, né, fértil para que a continuidade com mudanças e renovação no governo do estado com o Elmano, apoiado por Camilo e Lula, estava, digamos assim, muito propício. E nessa evolução, consolidando essa articulação, nós tivemos aí um resultado extraordinário. Portanto, eu acho que não só foi uma vitória comparado com todo o Ceará, como também foi uma derrota de prefeitos, né? Como o prefeito de Quixeramobim, o prefeito de Quixadá, o prefeito de Senador Pompeu e o prefeito de Banabuiú. Eu destaco esses porque esses mais se envolveram ferrenhamente para tentar mudar um quadro, uma tendência que era o eleitor acreditar que o melhor para o país é Lula e aqui no Ceará era a continuidade do governo Camilo. Então esse é o balanço que a gente faz, um fortalecimento das oposições, né, nesses municípios, uma vitória das oposições que foram acreditar, atenderam o chamamento do Partido dos Trabalhadores, do Lula e do Camilo e foram organizar a campanha nesses municípios. É importante a gente perceber, Hilário, que essa tendência, né, representada nas urnas aconteceu na maioria dos municípios
do estado do Ceará, onde Eumano conseguiu uma votação bastante expressiva, mesmo frente a cidades cujo apoio, vamos dizer assim, né, de prefeitos estava acentuado em outros candidatos, seja Roberto Cláudio, seja Capitão Wagner, a exemplo, como você já bem citou, Quixadá e o município de Quixeramobim. Trazendo números de Quixadá, para quem está nos acompanhando agora, Eumano de Freitas, na terra dos monólitos, alcançou 24.487 votos. O segundo colocado foi Capitão Wagner, com 16.449 votos. E em terceiro ficou Roberto Cláudio, com 4.023 votos. Hilário, analisando esse cenário, e agora Eumano de Freitas sendo eleito no primeiro turno, como é que o Partido dos Trabalhadores se posiciona no estado do Ceará? O senhor é um quadro importante também do partido a nível estadual. O senhor acha que com essa eleição expressiva de Eumano no primeiro turno, isso traz, vamos dizer assim, novo gás para o partido no estado do Ceará? E o que esperar de Eumano de Freitas à frente do governo do estado a partir de 1º de janeiro de 2023? Olha, Listênio, com certeza há um fortalecimento não só do PT, mas como dos aliados do PT, né? A vitória do Eumano é uma vitória de uma frente, de uma aliança, né? E essa aliança sai fortalecida e fica muito claro, né, que situações bem específicas, vamos colocar como de Quixadá. Em Quixadá, por que o prefeito saiu bastante fragorosamente derrotado? Primeiro porque foi um prefeito que não tinha posição, né? O prefeito, até hoje, ninguém sabe se ele apoiou Capitão Wagner ou apoiou Roberto Cláudio. Mas independente disso, né, além de não ter uma posição clara, ele teve uma derrota flagorosa, né? No caso, o Capitão Wagner foi o mais votado em Quixadá em relação ao Roberto Cláudio, tirou 16 mil votos, 36%, e o Roberto Cláudio tirou apenas 8,94% dos votos, 4 mil votos, né? E mostra de que não só há uma tendência de fortalecimento dessa região, dessa força do Camilo, da liderança do PT, né? Da força do Lula, como há uma organização também da oposição, porque se a oposição tivesse organizado, você teria, com certeza, uma vitória do Eumano, mas não seria tão expressiva como ela se revela, né? E eu quero também destacar uma coisa que é muito importante, é que nessa região do Sertão Central, há um elemento fundamental para analisar, digamos, o pós-eleições de 2022, né? Que é a presença, não só do PT, né, mas do deputado José Guimarães, que teve, nesses principais municípios, uma votação expressiva. E o Guimarães é a principal liderança política, após Camilo, né, do Partido dos Trabalhadores, e na organicidade do partido ele é a pessoa bem destacada, né? Então, para você ver, em Quixeramobim, o Guimarães teve uma votação expressiva, tirou mais de 10 mil votos, né? Enquanto que o candidato do prefeito tirou 7.900, né? Portanto, assim, o Guimarães se destaca como o grande vitorioso, né, no município de Quixeramobim, né, e na região do Sertão Central. Esse senador Pompeu, ele repete, quase 4 mil votos, o mais votado é o senador Pompeu, e em Quixadá é o segundo mais votado com 4 mil votos, 4.500 votos, então, ao redor disso, né? Portanto, assim, isso é um fortalecimento bem explícito. Ganha Eumano, Camilo se fortalece como uma liderança nacional, e o deputado federal Guimarães passa agora a exercer na região do Sertão Central uma enorme influência política e, portanto, como nós conhecemos que é um dedicado, é uma pessoa que traz muitos resultados aonde ele acompanha, onde o seu mandato tem voto, né? Nós esperamos aí uma forte consolidação do Partido dos Trabalhadores na região. O fato de Capitão Wagner ter figurado como o segundo mais votado aí em Quixadá, Hilário, com 16.449 votos, e não tendo uma figura específica, vamos dizer assim, puxador de votos, ou alguém que coordenasse a sua campanha ditamente, né, na região do Sertão Central, tendo em vista que o prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, apoiou o Roberto Cláudio.
É possível entender esses números de que forma, Hilário? Eu acho que tem uma conjunção de fatores, né? Primeiro fator é que o capitão Wagner, em Quixadá, ele já tinha uma votação bastante significativa, né? Como deputado federal, primeiro como deputado estadual, depois como deputado federal. Depois que Quixadá, há muitos anos, é a sede do batalhão. E nós temos ali muitos policiais, tanto na ativa como na reserva, que foram se aposentando e ficando em Quixadá. E, portanto, nós temos aí um público já leal ao capitão Wagner expressivo. E também pelo fato de que há em Quixadá também uma direita, né? Uma direita política, né? Em reação à nossa força, a força política progressista de esquerda, há uma reação e, portanto, tem uma direita organizada também, né? E aí fez com que esse fato natural do capitão Wagner ter já uma penetração, já ter uma força, né? O próprio Bolsonaro, essas pessoas defendem organicamente Bolsonaro em Quixadá, fez com que o prefeito se declarasse bolsonarista, né? E ficasse nessa situação de não deixar claro quem ele apoiava, né? Então, Roberto Cláudio ou capitão Wagner. Mas o fato é que, desacreditado aí também no meio político, né, o prefeito recebe uma derrota eleitoral muito forte, né? E acho que isso é que explica, né? O Wagner já tinha uma força, mas mesmo assim o Lula fica com 65% dos votos e o Elmano com 54,42% dos votos em Quixadá. Perfeitamente. Vamos falar também sobre essa conjuntura estadual, porque o deputado Osmar Baquite, que é filho de Quixadá, conseguiu uma expressiva votação, foi o mais votado na terra dos monólitos, com 9.066 votos. O segundo colocado foi o deputado apoiado pelo prefeito, 6.186 votos. Também uma expressiva votação, Salmito Filho, ele também é do PDT. Como é que o senhor analisa também essa reeleição de Osmar Baquite? Conseguiu também uma expressiva votação aqui no município de Quixeramobim. Como é que o senhor faz essa análise também dessa conjuntura que foi formada para a Assembleia Legislativa? Olha, o Osmar Baquite, depois de 6 mandatos, né, onde naturalmente o político acumula desgaste com os mandatos, o Osmar Baquite se fortalece nessa última eleição de forma extraordinária. No cômputo geral, uma votação super expressiva, né? E na cidade nossa, Quixadá, o Osmar colhe os frutos de uma aliança que a gente estabeleceu lá em 2016, foi fortalecida em 2018, mais ainda, mesmo que a gente tenha perdido a eleição para prefeito com o apoio do Osmar, mas fortaleceu essa aliança em 2020 e agora colhe os frutos, né? Já que nem eu, candidato a deputado, nem Raquel, todos nós apoiamos Osmar e a partir também de toda a sua história, do seu trabalho, Osmar volta a se consagrar, né? Volta a ser, passa a ser o deputado mais votado do nosso município, com essa votação expressiva para o município de Quixadá, que, para você ter ideia, as maiores votações para deputado estadual em Quixadá foram obtidas pela Raquel, que chegou a quase 13 mil votos em uma eleição, e eu que tive lá atrás 11 mil votos numa eleição. Mas sempre fica nessa faixa de 9, 10 mil votos. Então, o Osmar hoje, ele toma esse lugar a partir de um bom trabalho feito, de uma aliança estabelecida em Quixadá, que trouxe bons frutos para o município de Quixadá, a partir dessa ligação com o nosso governo estadual, do Camilo, da Isolda agora, e futuramente já eleito do Elmano. Hilário, eu sei que é muito cedo a gente ainda conversar sobre isso, mas eu também queria ouvi-lo, queria a sua opinião. Esses números dessa eleição de 2022, de que forma você acha que isso pode impactar na eleição para o município, né? Na eleição em 2024? Você acha que isso impacta ou não? É uma possibilidade de medir forças das lideranças de diversas alas do município de Quixadá? Qual a sua opinião sobre isso? Ora, para uns, isso é quase que a coisa mais determinante. Eu não considero assim. Eu acho que é uma leitura deste momento mais do que uma pesquisa, a leitura está aí. Ou seja, há uma tendência, quando você vai pegar o conjunto de forças
que votaram em candidatos da oposição, tá certo? E você pega, mesmo que você junte alguma fragmentação que houve na situação, você vê um resultado fragorosamente, uma derrota fragorosa da situação. Mas não quer dizer que isso permaneça assim, evidentemente, né? Isso mostra uma realidade agora do momento. Mas isso faz com que pessoas como eu e o deputado Osmar, que temos uma responsabilidade política muito grande, a gente passe a elaborar uma boa estratégia para fazer com que, para que a gente possa apresentar em 2022, né, um projeto alternativo de retomada para essa linha popular, né, a retomada da Prefeitura em Quixadá nesses termos. Mas não quer dizer que isso aqui já quer dizer que vai se repetir em 2022. O prefeito tem a oportunidade de trabalhar, né, e nós da oposição temos que fazer um trabalho estratégico para que a gente possa retomar. Claro que, com certeza, nós esperamos aí contar fortemente com o apoio do senador Camilo Santana, do governador Elmano, né, e uma forte presença do deputado José Guimarães para fortalecer, junto com o governo federal, se Deus quiser, Lula vencendo as eleições em primeiro turno, essa digamos, perspectiva futura. O nome do senhor estaria disponível nessa possibilidade de construção de projeto para 2024 ou ainda é muito cedo? Olha, como uma pessoa que se dedica à política e faço isso com muita responsabilidade, eu renunciei muita coisa na minha vida para me dedicar à política, né? E faço isso. Algumas pessoas que querem criar preconceito contra os políticos dizem, é político profissional. Não, eu renunciei uma possível carreira bem sucedida no mundo jurídico, né? Poderia, quem sabe, estar hoje como colega do Ricardo, né? O Ricardo, irmão do Serginho, né? Machado. O Ricardo Machado, que nós fomos contemporâneos na Faculdade de Direito, e hoje ele é um procurador do Ministério Público. Procurador de Justiça, poderia também ter enveredado por essa carreira de juiz, de Ministério Público, né? Mas nós renunciamos isso para fazer a política, né? Participar da política. Então, como político, eu estou sempre disponível. O meu compromisso é enorme para você ver o quanto que eu fiz campanha em Quixadá sem ser candidato e nem ter nenhum parente meu candidato. As pessoas estavam impressionadas como eu estava lá com todo o trabalho, além da responsabilidade com toda a região do Sertão Central, né? E fazer parte, inclusive, da cúpula do PT que faz as estratégias políticas. Então, eu estou disponível, mas não quer dizer que é uma vontade ou desejo meu, a priori, tá certo, de ser candidato. Nós vamos ouvir as pessoas, conversar, ver a evolução, trabalhar, mas o fato é que em Quixadá nós temos um projeto que já gerou tantos exemplos nacional. O PSF foi uma criação nossa como prefeito. O microcrédito, o crédito amigo, hoje do Banco do Nordeste, começa em Quixadá com um projeto da prefeitura quando era prefeito de microcrédito popular, né? Então você vai ver vários exemplos que nós temos, a questão das casas populares. O município que mais construiu casas populares em todos os governos fomos nós, né? Então nós temos um projeto de fortalecimento da agricultura familiar, de urbanizar os distritos, de levar as estradas com boa qualidade, uma saúde exemplar. Então isso tudo o povo está começando a ter muita saudade em Quixadá. E, portanto, a gente tem que buscar retomar esse trabalho, esse projeto e a seriedade com que trabalhamos a coisa pública, né? A dedicação com que nós fazemos e a acessibilidade com os mais pobres. Então, é uma alternativa, mas a gente, com certeza, não pode pensar já a priori, vamos conversar com muita gente, e agora nós temos uma tarefa pela frente, que é o segundo turno, na questão na eleição do Lula presidente, que é fundamental para o povo brasileiro, para a democracia, para a retomada do Brasil enquanto um país decente, independente, que cuida do seu povo e da sua gente. Minha pergunta é justamente nesse sentido. Como é que o senhor já tem conversado dentro do partido? Como é que estão essas articulações para esse segundo turno? Eu sei que é muito cedo ainda, a campanha de segundo turno está começando a se desenrolar agora, muitas discussões, muitas reuniões, conversas, buscas de apoio. Esse é o momento de, vamos dizer assim, baixar a poeira para recomeçar mais um período de campanha. E como é que o Partido dos Trabalhadores vai se organizar aqui no estado do Ceará e na região do Sertão Central? Olha, Estênio, para alguns há esse direito de
depois de uma dedicação assim extremada numa campanha, e a reta final exige muito, há esse direito de sacudir a poeira, dar uma descansada. Mas para outros não. E eu faço parte desses outros que não têm esse direito. E ontem mesmo já tive uma reunião à tarde com o deputado Guimarães, o presidente estadual do partido, CONI, né? Por telefone compartilhamos com o governador eleito Elmano as nossas preocupações e o que deveríamos tomar de iniciativa, né? Também eu já fiz o telefonema, a articulação para que Tasso Gereissati viesse não só a declarar apoio ao presidente Lula nesse segundo turno, mas como também fizesse parte de toda uma articulação nacional para que mais apoio viesse à questão da negociação no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e também Pernambuco, que o PSDB tem candidaturas, né, onde o PT pode discutir, e o PT pode receber em São Paulo também um forte apoio do PSDB, embora o PSDB tenha diminuído muito, mas é um partido que tem uma história, que tem uma tradição, né? Então nós fizemos tudo isso e à noite já fizemos uma plenária do grupo que o deputado Guimarães lidera em Fortaleza, e hoje à noite estarei em Quixadá já fazendo uma plenária de todos aqueles que estão sendo convocados, todos aqueles para apoiar Lula no segundo turno, né? Também já tive conversas com vários pastores, né? Que a gente acha muito importante enfrentar toda uma onda de fake news que tem como objetivo atrair o voto do evangélico, denegrindo, né, com mentiras, atribuindo coisas que não são verdadeiras ao candidato Lula e ao PT. Então nós temos também toda essa preocupação. Enfim, eu vejo que aqui no Ceará nós temos uma situação em que a margem de crescimento do Lula já tem um certo limite. Portanto, nós temos que fazer toda uma campanha para que não haja abstenção, que as pessoas possam ir votar, né, assumam esse compromisso de votar. Depois nós temos que fazer também a busca dos votos do Ciro, né, e Tebet, para que venha para o Lula, e manter vivo, né, a campanha, porque também deve ter estratégia do outro lado. O lado concorrente deve ter estratégia para tentar buscar voto, tirar voto que já foram nossos, já foram do Lula, né? Do mesmo jeito que nós temos estratégia no Sul-Sudeste para tirar voto que já foram do Bolsonaro, né? Então, orar e vigiar, né? Nós temos que fazer esse trabalho e estamos recomendando a todos os municípios que o Partido dos Trabalhadores, primeiro, faça uma plenária imediatamente, ainda essa semana, faça uma plenária, uma convocação geral para quem liderança política, pessoas líderes comunitários, venham para dar opinião de como fazer a campanha desse segundo turno. Depois que organizem pelo menos um evento, né, em seu município. Talvez o dia 13 aí um dia muito importante para que todos os municípios organizem o Movimento 13, né, no dia 13 agora de outubro, né? E, segundo, que façam visitas, caminhadas, né? Junta aí 20, 30, 40 pessoas e vão nos bairros, vão nas ruas, nos distritos, fazer caminhada e visitas, né? E que vão para as redes sociais, fazer a militância digital, né? Vão buscar, opinar, não falem no adversário, para não dar ibope, né? Como dizia antigamente, né? Mas falar das coisas boas do Lula e combater as fake news que vão aparecer nos grupos, né? Tanto nas redes sociais como nos grupos de WhatsApp, né? E aí, com certeza, a gente vai fazendo com que, nesse curto prazo que é a campanha de segundo turno, a gente consolide o Lula presidente do Brasil, com essa nova esperança de trazer o Brasil para cuidar da nossa gente, do nosso povo que está tão carente de um olhar do governo todo especial. Ô, Hilário, para a gente finalizar aqui o nosso papo, a última pergunta que eu faço é o Mano Freitas no governo, há a possibilidade de o senhor fazer parte da equipe do novo governador, não? Olha, para mim seria uma honra, né? Mas isso é uma decisão do governador, né? E ele não tem nenhum compromisso, assim, não tem nenhuma pressão, ele vai escolher
na sua responsabilidade, livremente, né? Claro que ele vai buscar contemplar as forças políticas, né? E nós estaríamos, evidentemente, muito honrados, mas não é uma demanda, não é uma busca, né, para que a gente continue fazendo o que nós estamos fazendo, né, e se manter fiel e leal àquilo que nós acreditamos que é na continuidade do bom governo que foi Camilo, agora dirigido pelo Elmano, não só continuar as coisas boas, mudar aquilo que precisa mudar e avançar naquilo que ainda não avançou. Mas é isso aí. Eu sou um dirigente. Hoje eu estou na Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza, né? Então, com essa missão também lá de buscar toda essa aliança, já está se conversando com o Sarto, o prefeito Sarto, para o engajamento da campanha de Lula, né? Mas, enfim, nós estamos disponíveis e seria uma honra. Não estamos, digamos, buscando, procurando e fazendo qualquer cobrança nesse sentido, porque acho que o governador, eu já fui prefeito e sei o quanto é importante o governador ter toda a liberdade para escolher a sua equipe, né? E o fato de alguém não entrar na equipe não quer dizer que a pessoa não merecia entrar na equipe, né? Ou não tem as credenciais ou, digamos, todo os atributos que seria. É porque são muitas pessoas, né? E são limitados os números de cargos. Portanto, eu estou de boa, não tenho essa preocupação. Perfeitamente. Lário Marques, muito obrigado pela participação aqui ao vivo no nosso Ponto de Vista e até a próxima. Obrigado, Estênio.